Olá, seja bem-vindo, 17 de outubro. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje é celebrado o Dia da Música Popular Brasileira e para conversarmos um pouco sobre o assunto, nós estamos recebendo o tenor e regente do Coro Jovem de Jacareí, Rodrigo Rangel. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação para a gente conversar sobre esse tema que é a música, né? Um tema muito prazeroso e agradeço muito você ter vindo aqui para a gente conversar um pouco sobre esse dia tão importante. Eu que agradeço o convite, começo agradecendo, é um prazer estar aqui, um prazer ainda maior. Já começo fazendo esse comentário de estar com você que já fez parte do Coro Jovem conosco lá no início, o Eduardo que está nos acompanhando aqui também, é um prazer. Com certeza, foi um momento assim muito prazeroso, a gente vai conversar também sobre o Coro Jovem, mas agora focando um pouquinho sobre esse dia, né, Dia Nacional, né, em homenagem a Chiquinha Gonzaga, né, que foi uma das compositoras mais importantes da MPB. E aí, essa lei, né, foi instituída uma lei, né, de 2016, na época sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que institui, né, o Dia Nacional, né, da Música Popular Brasileira. E aí, Rodrigo, eu gostaria de te perguntar quais são os ritmos que caracterizam a música popular brasileira? Bom, essa é uma pergunta de uma certa complexidade. A música brasileira, ela é composta de diversos ritmos oriundos das diversas regiões do país. Então, é uma cultura muito vasta para eu tentar responder numa única frase, numa única oração, né? Mas nós temos a principal influência do samba, que é, sem dúvida, mais atenuante. Falando de Chiquinha Gonzaga, no período em que ela ascendeu, a gente vai falar sobre chorinho, que no começo não tinha esse nome, era chamado também de tango brasileiro, depois foi assumir o nome de chorinho, mas nós temos maracatu, nós temos, enfim, diferentes, depende muito da região do país, nós temos diferentes ritmos, né? Aqui no interior, por exemplo, a toada da moda de viola, né? Tem a música sertaneja ali da região seresteira, que seria a região de Minas. Tem o sertanejo mais contemporâneo, que é da região de Goiás. Então, a música popular brasileira ela é muito rica, né? Realmente um universo, um oceano de coisas que está englobada nessa única expressão. Bossa Nova também está incluída nesse vasto leque de ritmos, que às vezes é os que a gente mais ouve falar também, né? Com certeza, a Bossa Nova é um movimento que surge ali mais ou menos nos anos 50, né? Há muita polêmica também quando se trata desse assunto, porque para alguns conservadores do ritmo do samba, há quem não considere Bossa Nova como samba, né? Então teve toda uma polêmica, porque a Bossa Nova se utilizou, ela vai surgindo mesmo como uma coisa completamente nova em termos assim de sonoridade, que vai além do ritmo, e ela propõe algumas coisas no aspecto da harmonia, né? Que conversa um pouco com a música norte-americana, tem algumas influências da norte-americana, pelo menos segundo alguns analistas, né? Mas, sem dúvida, a Bossa Nova representa e muito a música brasileira, principalmente em termos de repercussão internacional. Com certeza, né? A gente vê muitos cantores, artistas do Rio de Janeiro, né, que acabam difundindo esse ritmo, né, para tanto o nosso país como de uma maneira internacional, né? Rodrigo, peço licença a você, logo mais a gente volta a conversar. E a Câmara Municipal recebeu representantes do programa Família Segura para fortalecer as ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar. As comissões de Saúde e Assistência Social, de Segurança e de Direitos Humanos e Cidadania convocaram uma reunião com o programa Família Segura para fortalecer as ações no combate à violência doméstica e familiar da cidade. O principal objetivo é que mais ambientes se tornem uma porta de entrada qualificada para atender às demandas das vítimas. Qualquer pessoa que tiver um contato com uma mulher vítima de violência, ele precisa saber para onde encaminhar, o que fazer, que orientações dar. E o Família Segura está como uma referência na cidade nesse assunto e nós queremos estreitar essa comunicação, né, para saber exatamente qual é o nosso trabalho, as orientações que nós damos, o trabalho que nós fazemos. Então, os vereadores são aqueles que têm muito acesso à população, por isso nós queremos que eles saibam qual é o nosso trabalho. Então, nós estamos aí divulgando todo esse trabalho que o município vem realizando, fortalecendo Família Segura e também mostrando às mulheres que mais sofrem com as violências
tanto doméstica, ou seja no seu bairro, ou seja na escola, que isso não pode mais acontecer. E que ela se sinta realmente segura em poder dialogar com profissionais que possam atendê-la. Segundo os dados apresentados pela coordenadora, no primeiro semestre de 2022, foram realizados 720 novos atendimentos e registrados 109 casos, sendo as crianças o perfil mais atendido, com 43 casos, seguido dos adolescentes, com 31. Cada mulher conta. E cada uma dessas precisa de um atendimento específico. Então, saber quais são as regiões mais afetadas, qual é o perfil mais afetado, as situações que deixam a mulher mais vulnerável, isso tudo é comum a todos nós. E por isso nós precisamos sempre dessa troca de informações. É importante que programas do município sejam apresentados na Casa Legislativa e que todos trabalhem juntos para combater a violência. Foi um momento muito proveitoso, um momento em que a gente vem agora dialogando com os vereadores dessa casa e que a gente possa levar agora para as igrejas, para as escolas e que mais pessoas sejam orientadas com relação aos tipos de violência e os locais em que as pessoas sofrem mais com esse tipo de ação agressiva, seja do homem, seja de mulher com mulher, seja qual for o tipo da violência. Violência com criança, com adolescente, com idoso. Foi um momento muito proveitoso. O papel do homem é importante como disseminador de informação. Para o vereador Dude, do PL, é necessário trabalhar com o poder legislativo e levar as informações do Família Segura para bairros e regiões afastados do centro da cidade. O Família Segura é um programa que tem o objetivo de tratar a prevenção. Eu acho que isso é muito importante, né, com uma interdisciplinariedade com psicólogos, assistentes sociais, enfim. Então é importante que a sociedade saiba que o poder público está agindo, né, que existe uma rede protetiva para que a família possa, né, viver em paz, né, tanto o homem quanto a mulher, quanto as crianças. O Família Segura atende na Avenida Major Acácio Ferreira, 432, no Jardim Paraíba. As denúncias podem ser feitas pela Patrulha Maria da Penha, no 153. Uma orientação que vai se dar direta a uma vítima passa por tudo aquilo que eu sei sobre violência contra a mulher. E sabendo da forma certa, a orientação vai ser da forma certa também. É isso aí. A gente volta a falar com o Rodrigo Rangel, tenor e regente do Coro Jovem de Jacareí. Rodrigo, a gente já conversou um pouquinho sobre, né, todos os ritmos musicais, alguns, na verdade, né, porque Sim. Todos é um pouco difícil de dizer, né, nesse nosso primeiro contato. Agora eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre a Chiquinha Gonzaga. Você até comentou, né, que ela foi talvez pioneira desse ritmo chorinho e tudo mais. Essa data, né, que é celebrada no dia de hoje, também é completamente ligada, né, a Chiquinha por conta do nascimento dela, né, que foi dia 17 de outubro. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a obra e legado da Chiquinha para a música popular brasileira. A Chiquinha Gonzaga, ela veio de uma família conservadora, então ela foi uma mulher que, para a época dela, ela quebrou tabus, né? Era comum, na época em que ela viveu, ali no final do século XIX, início do século XX, que meninas estudassem piano. Mas o envolvimento dela com outros músicos e principalmente com esses ritmos brasileiros oriundos ainda da música negra, né, dos até então escravos, né, aqui no Brasil, ela teve contato com esses ritmos e compôs muita coisa que não ficava bem, vamos dizer assim, para uma moça de bons costumes. Então, ela teve que enfrentar a família, ela teve que enfrentar a sociedade da época em que ela viveu, né? E ela teve forte influência, por exemplo, no Carnaval do Rio de Janeiro. O Abre Alas, que talvez seja a marchinha mais conhecida, é de autoria dela, né? Como muitas outras músicas que ela começou a fazer. Então, acho que a grande representatividade dela está ligado muito a isso, né? Ao fato dela foi uma grande musicista, pelo valor que teve, pela obra que ela deixou, mas inclusive por ter ocupado um grande espaço como mulher na música brasileira, né? Com toda certeza. Como você comentou, não ficou só na parte da música em si, né? Porque ela poderia ser muito muito talentosa já no que ela se propõe a fazer, mas também por ter quebrado esses paradigmas, né? Acho que abriu margem, né, para outras pessoas depois né, se apropriarem do que ela deixou e seguindo. Tanto que o samba, até hoje, né, é, digamos assim, a maior festa popular do país, né? E
com certeza tem muito a contribuição dela, né? Com toda certeza. E todos os músicos que tocaram com ela à época, né? Depois você vai ter mais adiante Pixinguinha, outros músicos aí de renome, que vão ter também forte influência da música que ela fez. Sim, então acho que nada mais justo até, né, que seja ela, talvez, né, o nome, assim, digamos assim, que foi utilizado, né, para instituição dessa data. Sim, com certeza. Bom, Rodrigo, volto a falar com você logo mais. O IPMJ, Instituto de Previdência Municipal de Jacareí, está com inscrição aberta para concurso público, com o objetivo de preencher uma vaga de comprador, que é de nível médio, uma vaga de assistente social e uma vaga de contador, estas ambas de nível superior. A taxa é de R$ 5,35 para o cargo de comprador ou R$ 5,40 para cargos de assistente social e contador. Os salários iniciais variam de cerca de R$ 2.500 a R$ 3.600 para jornadas de 40 horas semanais. A inscrição pode ser feita até o dia 13 de novembro deste ano pela internet, no portal iuds.org.br/edital/ver/72. O edital completo consta no Boletim Oficial do Município, de número 1476, de 30 de setembro de 2022. E amanhã, terça-feira, é dia de visita guiada no Arquivo Público de Jacareí. Quem nos traz mais informações sobre o assunto é o repórter Eduardo Campos. Bom dia, Eduardo. Quais são as informações? Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Terça-feira é dia de visita guiada ao Acervo Arqueológico do MAV. A Reserva Técnica do Núcleo de Arqueologia está de portas abertas para receber todos que têm interesse nessa parte de história e de arqueologia. Lá você pode encontrar alguns vestígios históricos tanto de Jacareí como de São Paulo e do Brasil inteiro. A visita acontece no Arquivo Público, no Centro de Memória, das 9 até as 4. Então, se você tem interesse, não perde a oportunidade. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Eduardo, pelas suas informações. A gente volta a falar um pouquinho com o Rodrigo Rangel. Rodrigo, gostaria de te perguntar agora um pouco particularmente. Você, como tenor, né, eu fiz parte do coro jovem, sei que você tem, né, um pezinho em cada estilo musical, até porque eu acho que esse vasto contato acaba, né, sendo benéfico para alguém que trabalha com música e tudo mais. Gostaria de saber, com relação à música popular brasileira, o que mais te influenciou na sua carreira, às vezes na adolescência, seu início, né, musical? O que você pode dizer um pouquinho sobre isso? Olha, para ser bem breve, certamente eu acho que a principal influência que eu tive foi de uma pessoa que, por certo, nós vamos falar um pouco mais dela, que é o Luiz Carlos Siqueira, também conhecido como Chuim, que é um grande baterista, músico aqui da cidade. Lá nas idas de 2003, 2004, né, eu já estudava piano há alguns anos, quando eu recebi o convite com ele de participar de uma formação de bossa nova e jazz. Então, foi principalmente por influência dele que eu comecei a me aventurar mais nesses ritmos. Claro que eu já tocava alguma coisa como autodidata, mas como a minha formação era toda do clássico, eu comecei estudando piano clássico, depois eu fui estudar ópera e canto lírico, né? Então, essas duas vertentes sempre estiveram paralelas, né? Uma ao lado da outra. Legal, porque realmente, como a gente estava até conversando sobre a quantidade de ritmos que englobam, né, estão ali dentro, incluídos, né, no que a gente pode dizer como música popular brasileira, né, acaba sendo um contato muito rico para você também, né, porque por mais que muitas vezes o canto lírico e tudo mais venha da Europa, cantores renomados que obviamente lá estão, né, tanto no passado quanto no presente, que virão ainda, né, a gente vê realmente a importância também dos músicos aqui do Brasil terem esse contato, né, de modo geral, com a música popular brasileira. O Tom Jobim, que por acaso dos meus compositores, por certo, é o favorito, né? Villa-Lobos também, que era o favorito do Tom Jobim, mas o Tom Jobim para mim é o nome que melhor representa hoje aí no cenário internacional a música brasileira. Isso numa opinião pessoal, claro, particular. Mas o Tom Jobim, ele atribuía muito uma frase, que agora eu não me lembro de quem é a autoria, mas ele dizia isso, que alguém disse certa vez, se você for fazer música clássica, faça música brasileira. Se você for fazer música popular, faça música brasileira. Se você for fazer qualquer estilo de música, faça música brasileira, em se tratando de um brasileiro, né? Então, eu acho que isso está muito ligado às nossas raízes, né? A minha raiz. Então, assim, eu gosto de ópera, eu gosto de música clássica, mas sempre tive esse gosto particular, né? Por Tom Jobim, por bossa nova, por música brasileira de um modo geral.
Acho que todos nós saímos ganhando com isso, né? Até porque você, como regente também, né? Eu fiz parte do coro jovem, então eu sei que a gente acaba bebendo de diversas fontes, né? E acaba, obviamente, né, aumentando o nosso repertório musical. Volto a falar com você, Rodrigo, logo mais no segundo bloco a gente conversa sobre o coro jovem também. Tá joia. O Centro da Juventude continua com vagas abertas para as oficinas de formação cultural. A intenção é ser um agente transformador e oferecer oportunidades aos jovens. O Ives está estudando para ser jornalista. Enquanto percorre o caminho da graduação, aproveita para explorar diversas opções da comunicação no Centro da Juventude de Jacareí. Todas as oficinas aqui são muito bem preparadas, então é super legal participar, é super dinâmico as aulas, então é muito legal, é muito interativo com o aluno participa efetivamente da aula, não é só observar o professor falando, é bem prática as aulas, então é super legal, super interessante para o povo de Jacareí. Assim como o Ives, outros jovens entre 13 e 18 anos estão participando de oficinas como de fotografia, cinema e ilustração. Todas são realizadas pelo projeto Conexão Cultural, realizado pela Fundação Cultural de Jacareí, com financiamento do Itaú Social e parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nosso objetivo é esse, principalmente, né? Oportunizar o contato dos jovens com o equipamento, com as técnicas, né? Para que que eles possam experimentar e se interessar e, de repente, até levar isso como um profissional para o futuro. Além do Conexão Cultural, outras formações são ofertadas para a população em outras faixas etárias, como dança de salão, violão e jazz. A ideia é que é algo descentralizado, né? E também é um espaço para essa população do entorno se apropriar. Então, assim, é um equipamento cultural fora do centro da Fundação Cultural. Então, isso para a gente tem um peso muito importante. A gente também tem pretensão de trazer teatro, circo, cinema para cá, então, para poder dar, né, um outro sentido para esse equipamento cultural. As inscrições continuam abertas até o final do ano e devem ser feitas diretamente no Centro da Juventude, localizado na rua New Jersey, número 420, no Jardim Flórida. Para toda a população de Jacareí que está nos assistindo, que venha conhecer o Seju e que venha conhecer o Projeto Conexão e fazer as nossas formações, né? As inscrições estão abertas, tem vagas, então participem porque é muito importante. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a solenidade da última sessão ordinária. Fique conosco, a gente volta já. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. Mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comentasse quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 33ª sessão ordinária. O vereador Luiz Flávio Dias, do Partido dos Trabalhadores, ao comentar o projeto que aumenta a remuneração dos conselheiros tutelares, falou de alguns números da violência contra a criança e o adolescente. Confira. Temos uma triste realidade no nosso país no desrespeito à proteção dos direitos da criança e do adolescente. Só para que a gente tenha uma ideia, senhores vereadores, nos últimos 5 anos que se passaram, foram 35 mil crianças e adolescentes que foram mortos de forma violenta no nosso país. 35 mil crianças foram a quantidade de crianças que perderam a vida de forma violenta no nosso país. Isso é muito triste porque quando morre uma criança, quando morre um adolescente, está se perdendo um pedaço do futuro do nosso país, né? São mães atrás dessas crianças que choram, pais que choram a morte de seus filhos. E o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, também comentou sobre o mesmo projeto. Ele cobrou que seja criado em Jacareí um segundo conselho tutelar, devido às muitas demandas no município. Acompanhe. No mês passado, nós tivemos um momento de reflexão quanto ao combate à depressão, prevenção, dessa doença do século, mas isso tem uma ligação direta com aquilo que vocês fazem, porque esse número foi exponencial. E eu quero aqui lembrar que nós, no município de Jacareí, já deveríamos ter o segundo conselho tutelar. O segundo conselho tutelar, o que isso representa? Quando a gente vê aqui 5 guerreiros, a gente sabe que são 5 fazendo o trabalho de 10. 5 fazendo o trabalho de 10. Então, eu não encaro esses 64 mil como um gasto para o poder público. Jamais. Encaro sim como um grande investimento. Um investimento no nosso futuro, um investimento em vocês e nos futuros conselheiros que vão poder trabalhar com mais dignidade. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta aqui no segundo bloco a conversar com o Rodrigo Rangel, que é tenor e também regente do Coro Jovem de Jacareí. Rodrigo, a gente conversou bastante até, sobre o Dia da Música Popular Brasileira, que se comemora hoje, sobre os diversos ritmos, que estão incluídos, nisso que a gente pode considerar como música popular brasileira. Agora, no segundo bloco, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre o Coro Jovem, de quando surgiu, a ideia de promover, uma iniciação musical aqui com os jovens aqui da cidade. Eu sei que você já comanda o coro há algumas edições, digamos assim, edições anuais. O que você pode comentar um pouquinho para a gente com relação ao início e também à atuação do coro aqui em Jacareí? O Coro Jovem teve início no ano de 2018. Ele foi contemplado através da Lei de Incentivo à Cultura. Depois, no ano de 2019, nós recebemos aporte da iniciativa privada para dar continuidade ao projeto e demos continuidade também através da LIC. O projeto foi contemplado na SALIC de 2019 para 2020. E no ano de 2020, infelizmente, precisamos interromper as atividades devido à pandemia. Agora nós estamos retornando, fizemos audições nos últimos dias 24 de setembro e dia 1º de outubro. Estamos com atualmente 19 integrantes aprovados nessa nova formação, E estamos, portanto, num recomeço, Como o nome diz, é um novo começo. Tem integrantes antigos que estão participando do coro. E tem integrantes novos, então é como um time, como uma equipe de esporte. Você tem que reentrosar, você tem que recomeçar o trabalho. Bom, na sua atuação e na sua carreira, assim, ao longo dos anos com música, você deve ter atuado, junto, regendo ou junto, cantando junto, enfim, com pessoas de diversas idades. Queria saber o sentimento, talvez, de trabalhar com os jovens, que muitas vezes estão ali no ímpeto de entrar para esse ramo, de ter esse contato, esse primeiro contato. Qual que é o seu sentimento sendo regente de jovens, que estão ali fazendo parte do coro? Olha, é um sentimento de se sentir jovem novamente. Eu leio muitos comentários desde o surgimento do projeto sobre essa questão da idade, porque é justamente um coro jovem, então aí é difícil determinar
qual é a idade do que se é jovem, né? Atualmente, por exemplo, no edital de chamamento, a gente colocou de 15 a 30 anos de idade. Então, frequentemente, pessoas me abordam, seja nas redes sociais, na rua, e falam, pô, mas eu queria participar, eu tenho 32, eu tenho 34. Então, nesse sentido, eu me sinto privilegiado, eu tenho 39 e ainda posso participar do projeto. Mas, assim, o jovem, ele nos traz esse vigor, ele nos traz essa alegria, tem algo muito peculiar, né? Não que trabalhar com as outras faixas etárias, seja crianças com quem eu já trabalhei, com corais infantis, seja com a melhor idade e assim por diante, também não nos dê prazer e realização. Agora, o jovem é aquela coisa que você mesmo falou, é oportunizar, né? Você dá oportunidade para pessoas que já têm um talento, para esse talento ser aperfeiçoado. E muitos que participaram de outras edições, de alguma forma, desbravaram aí caminhos, estão ganhando dinheiro cantando, fazendo música, se descobrindo na música, o que nos dá muito prazer também, porque o objetivo desde o princípio era esse, né? Sinal que tem talento em Jacareí. Com toda certeza, muito talento. Legal. Bom, vou ler aqui uma pergunta, né, deixada aqui nas nossas redes sociais, né, do Rogério Ernesto Lemos, que ele falou assim: boa música em pauta, revelando as vozes de Jacareí, que venham novos projetos. Que tal um coral também para a terceira idade? Fica a sugestão. E aí? Então, a gente pode pensar nisso, um coro sênior. Até porque alguns jovens, como eu disse, já participaram desde a primeira edição, estão chegando já no seu limite, falando, pô, e agora, professor, depois daqui a algum tempo e tal, eu estou com 29, então a gente já tem que começar a pensar num outro coral, né? De repente um coro municipal, por que não? Fica a dica aí, fica no ar para os nossos, também, estamos na TV Câmara, né? Políticos, as pessoas que apoiam a cultura, em pensar num projeto nesse sentido. Da minha parte, com toda certeza, a todo interesse e disponibilidade. O interessante também é comentar da adesão do público, né? Que se tem tanta gente assim querendo pelo menos participar das seleções, não necessariamente vão fazer parte do coro, porque tem esse critério e tudo mais, mas se tem tanta gente de diversas idades querendo pelo menos fazer parte, né? Acho que é bem bacana realmente abrir esse leque, né? Abrir o horizonte para outras idades, quem sabe, né? Com certeza, eu dou total apoio. Rodrigo, peço licença a você, logo mais a gente volta a conversar. A Prefeitura de Jacareí publicou a página especial do Fórum de Desenvolvimento Econômico, que será realizado na cidade no dia 10 de novembro, das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, no Complexo Educacional Paulo Freire. Na página todos poderão consultar a programação que acontecerá no fórum e os temas que serão abordados durante o dia. O evento reunirá representantes de diversos setores empresariais da cidade e região, além de entidades e sociedade civil organizada, instituições de ensino como universidades e líderes de diversos segmentos econômicos. As inscrições para o público interessado em participar desta programação devem ser feitas pela página jacareí.sp.gov.br/fórum. As estudantes Clara Cavalero e Isabela Alves tomaram posse como presidente da Câmara e prefeita por um dia. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal e reuniu diversas autoridades. Acompanhe. Em ato solene, a Câmara Municipal sediou a cerimônia de posse da prefeita e presidente da Câmara por um dia, prevista em Lei Municipal de 1979. Na edição de 2022, tomaram posse Clara Cavalero como presidente da Câmara e Isabela Alves como prefeita municipal. Ambas as estudantes fizeram o juramento de posse no plenário, firmando o compromisso com Jacareí. Participaram da solenidade o prefeito municipal Isaías Santana, o presidente da Câmara Paulinho dos Condutores, além de outras autoridades do município e público geral. O prefeito Isaías, que já participou do programa em outras 4 oportunidades durante seus mandatos, ressaltou a importância dos jovens estarem interessados na política. Eu acho muito importante despertar desde cedo na criança a importância da organização da cidade e da política, que é uma das atividades mais importantes da comunidade. E esse trabalho que é feito na escola, junto com o Conselho Municipal de Criança e Adolescente, é fundamental. Talvez nesse momento começam a surgir algumas lideranças. Afinal de contas, foram escolhidos por seus colegas, por seus pares. Isso é significativo. Ela vai acompanhar um pouquinho dos nossos expedientes, a gente vai discutir alguns assuntos. E o mais importante é que ela compreenda que o prefeito toma decisões, que se vale da opinião da assessoria de secretários e que sempre pensa na cidade como um todo.
Para o presidente Paulinho dos Condutores, a participação das adolescentes no processo democrático é necessário e benéfico para o futuro da cidade. Eu acho que é importante, né, isso que a gente fica alegre justamente por isso, do interesse das crianças hoje na política, né? Tem muitas crianças que não têm esse interesse pela política, né, e elas já de se candidatar, concorrer a essa vaga, né, foram eleitas e estão aqui hoje conhecendo como funciona o legislativo, o executivo. Eu acho que isso que é importante, eu acho que isso avança muito na política do dia a dia e a nossa vida é dessa maneira, né? A transformação das nossas vidas é através da política pública, né? Por isso que a gente incentiva, né, os jovens a se interessar por política, porque no futuro só a eles depende de mudar e transformar a vida das pessoas. Para as eleitas, o principal sentimento foi o de gratidão, pela oportunidade de estarem, mesmo que simbolicamente, dentro da vida pública. Eu agradeço muito ter vindo, né, com essa oportunidade de ter vindo aqui, que eu acho muito bom dar uma voz para uma criança, como eu já tinha dito antes, e que esse evento continue sendo realizado, porque é muito bom estar aqui, sabe? Que seja de muito aprendizado para mim, tanto para ela, que eu consiga levar tudo que eu ouvir e aprender nesse dia para o resto da minha vida, que hoje vai ser um dia inesquecível para mim, eu acho. Bom, primeiramente, né, agradecer a Deus, porque foi uma oportunidade, assim, muito importante, que eu nem imaginava. Quando o CMDCA me convidou, eu fiquei muito feliz e, como eu disse, né, sobre a inclusão. Eu não esperava ter ganhado e ser eleita pelos meus colegas, e juntos a gente teve várias ideias, a gente conversou sobre a importância, né, da política, dos jovens, da educação financeira nas escolas. Vai ser um dia muito especial, onde eu vou aprender várias coisas novas e poder levar para a vida. E a edição deste ano do programa Presidente e Prefeito por um Dia entrou para a história. A prefeita Isabela é a primeira candidata eleita portadora de TEA, o transtorno do espectro autista. Assistida pelo CAPS, Centro de Atenção Psicossocial do município, Isabela deu exemplo de inclusão dentro do poder público municipal. Sim, quando eu conheci o CAPS, eu não imaginava que eu pudesse ter um diagnóstico que é o autismo. Aí depois que isso tudo passou, foi despertando em mim uma curiosidade, assim, de saber mais sobre crianças que têm transtornos, como déficit de atenção TDAH, coisas assim. E eu comecei a pesquisar e despertou dentro de mim. Por que não escrever um livro, né, de toda a minha história? Porque são muitos preconceitos, né? Eu já passei isso, até fui fazer esporte e as pessoas falaram que eu não era capaz de acompanhar. Mas isso passou e eu percebi que é capaz a gente mudar o mundo e fazer coisas melhores e sermos a gente do jeitinho que a gente é. Para a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Lisandra Teodoro, essa pequena festa da democracia foi um sucesso e possui grande significado de representatividade. Eu acho que hoje a gente traz de novo 2 mulheres participando, isso é muito significativo. A gente sabe que as mulheres precisam ainda ocupar muito espaços de política, espaços públicos, né? A gente tem uma história, né, das mulheres no Brasil, mas a gente ainda sofre violência, a gente ainda, né, tem dificuldade de ocupar esses espaços e não ter voz para falarem por nós. Então fico feliz de hoje termos 2 meninas. Desejo que elas continuem nesse caminho, ocupando os espaços que a mulher tem que ocupar. E hoje também a gente está falando um pouco de inclusão, né? A gente está falando um pouco de todas as crianças com algum tipo de deficiência ou algum transtorno, né? E o quanto elas podem ocupar os mesmos espaços que as crianças, elas têm que ter os mesmos direitos garantidos na saúde, na escola, na educação, como prefeita da cidade. E a gente quer que elas sigam esse caminho mesmo. Parabéns, Clara e Isabela, nossa prefeita e também presidente da Câmara por um Dia. E a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, abriu o credenciamento de empresas e profissionais autônomos para a prestação de serviços de poda de árvores, seja em área pública ou em área particular de Jacareí. Pela nova lei, a poda e a remoção em áreas particulares ficam permitidas aos munícipes, que podem contratar diretamente empresa ou profissional autônomo que realiza o serviço mediante autorização da administração municipal. O edital está disponível no site da Prefeitura de Jacareí, na área de chamamentos. De forma física, também é possível retirar o edital na unidade de licitações da Prefeitura, que se encontra na Praça dos Três Poderes, de número 73. A gente volta a falar com Rodrigo Rangel, tenor e também regente do Coro Jovem de Jacareí.
Rodrigo, a gente voltando a conversar um pouquinho sobre o coro, queria te falar porque o coro, nessa nova, né, edição, vai focar um pouco, né, ou enfim, a maioria do seu repertório com relação a músicas do Tom Jobim, que também é um dos grandes nomes, né, da música popular brasileira. Por que essa escolha, né, do Tom? Você falou até que particularmente é um dos seus, ou se não o seu, né, compositor e também cantor aqui do Brasil, né, da música popular brasileira favorito. Queria te perguntar qual que é essa relação para que o Tom seja a principal atração, né, do coro jovem. A ideia surgiu da união de dois projetos, né? O Coro Jovem, que já havia, e a escolha do repertório se deve a uma união de interesses ou gosto, né, musical, como eu disse, entre eu e o baterista Luiz Schwind Siqueira, que nos encontramos durante a pandemia e começamos a tocar e, a partir disso, também compor. Então, a gente começou a compor algumas músicas inspiradas na obra do Tom Jobim, né? Porque as músicas do Tom, elas já foram gravadas, sobretudo as mais emblemáticas, gravadas e regravadas inúmeras vezes, você vai encontrar 1001 versões. Então a gente achou criativo, interessante navegar nas águas, né, daquilo que ele é uma fonte inesgotável de criatividade e começar a compor músicas próprias no ritmo da bossa nova que remetessem a ele, seja algum elemento melódico, seja o próprio ritmo da bossa nova, enfim. E dessa parceria, eu diria que surgiram coisas interessantes. Então a gente quis juntar a música do Tom Jobim, original, claro, com essas músicas autorais de parceria minha com o Schwinn e apresentar isso a esse público jovem. Também oportunizar o jovem conhecer essa música que já não é tão tocada, né, nas mídias, não é de conhecimento dos jovens em geral. Dá para esperar muita coisa boa do coro jovem. Bom, é a nossa expectativa. Ainda é cedo para falar de datas de apresentações, certo? A gente tem uma perspectiva de apresentar esse show que vai ter o nome Influências do Tom nas festividades de aniversário da cidade. A princípio será no dia 30, que é o dia que encerra, né, seria o último domingo do mês de abril de 2023. Mas certamente o show inaugural vai acontecer em abril de 2023. Então a gente está retomando as atividades agora. Tivemos o primeiro ensaio de leitura de repertório no sábado passado, né? Então estamos renascendo com o coro, formando as vozes para surtir os resultados a partir do ano que vem, em termos de apresentação, né? Sim, com certeza. Algum recado final? Bom, quero agradecer aqui o convite mais uma vez, é um prazer ter estado aqui falando de música, sempre um prazer. E assim, nós, em relação ao coro jovem, nós ainda temos algumas vagas disponíveis, em particular para a voz feminina. Já estamos com praticamente o time completo, porque a gente disponibilizou 20 vagas e estamos com 19. Já tem 3 pessoas que se inscreveram para participar essa semana de audições. Então, se ainda alguém estiver nos assistindo e estiver interessado, é para pessoas de 15 a 30 anos de idade, né? E podem entrar em contato através da página do Coro Jovem, né, no Facebook, no Instagram, ou com a própria Fundação Cultural, ou, enfim, está nos procurando na Sala Mário Lago todos os sábados, das 9 ao meio-dia, que é o horário do ensaio, porque em breve a gente já vai estar encerrando essas vagas para definir, né, o time completo. Isso aí, coro jovem disputadíssimo na edição 2022-2023. Se Deus quiser. Com certeza. Meus parabéns, Rodrigo, e muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer revê-lo, né? Meu professor, uma vez professor, sempre João teve professor. Na primeira edição, pois é. Prazer foi todo meu. Muito obrigado, viu, Rodrigo? E fica abertas as portas para a gente conversar novamente sobre esse tema, sobre o coro jovem, sobre outros temas. Foi realmente um prazer. Valeu, muito obrigado. Obrigado. E a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia Jacareí e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.